Tia Jo. Oi, Tia Alice. Tudo bem? Tudo bem. Como passou a semana? Muito bem. Tá bom. Graças a Deus. Amém. E vocês, crianças, tudo bem? Como passaram a semana? Como foi o Dia dos Pais? Estavam com o papai no domingo? Que bom, né? Fizeram as atividades da escola, assistiram às aulas. Assistiram o culto online? Será que eles assistiram? Eu acho que sim. Já assistiram, porque a gente recebeu um monte de foto de crianças assistindo. E eu fiquei tão feliz, Tia Alice. Eu também. Que bênção de Deus, né? E você que está assistindo, tira uma foto, grava um videozinho, pede para a mamãe mandar pra gente, tá? Que a gente tá pensando em algo assim bem especial. Tia Jo, e hoje nós vamos ter uma convidada. Eu tô sabendo. Você tá sabendo, né? Tô sabendo. Hoje nós tivemos 2 príncipes e hoje nós vamos ter uma princesa com a gente. Verdade. Vamos chamar ela igual Vamos. as crianças chamam a Dona Bíblia? Vamos. Só pra mexer com ela, né? Isso. Olha lá. Mica! Vem cá. Olha que menina mais linda. Oi! Muito bem. Senta aqui. Isso. E aí, Mica? Tudo bem com você? Se apresenta aí para os nossos amigos, né? Que tá assistindo o culto. Oi, eu sou a Micaele, mas eu gosto eu de Mica. E eu tenho meu sobrenome inteirinho. É Micaele Cristina de Oliveira e Crepaldi. E eu tenho 6 anos. Muito bem. Ô, Mica, diz pra gente, você assiste o culto online? Sim. O que você mais gosta no culto online? Da musiquinha. Da musiquinha? E qual música que você gosta? Do coração. Como que é? Lembra aí pra gente. Meu coração é tão pequenininho, mas dentro dele tem um Deus grandão. Muito bem. Essa música é tão linda, né? Tão linda, eu também gosto muito. Olha, mas antes da gente ouvir a nossa música de sempre, de início do nosso culto infantil, a gente vai orar, né? Não é, Tia Alice? E aí eu vou pedir para você orar por todas as crianças, né? Orar pelas famílias, porque todos nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida e das bênçãos do Senhor Jesus. Certo? Você quer orar, Mica? Então vamos orar. Vamos orar. Papai do céu, proteja toda essa cidade, que o coronavírus não pega ninguém, que todo mundo dessa cidade fica bem, que Amém. as crianças também ficam protegidas. E amém. Amém. Olha, graças a Deus. E agora vamos ouvir a nossa música. Vamos lá? Até daqui a pouco, tá, gente? Ó. Tchau. Tchau e bom culto. Bom Prestem culto. atenção. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão.
levar você pra casa, tá? Ô, Poliana! Oi! Tem que contar uma novidade pra você! Conta aí! Vamos lá no quintal ver a cachorrinha que eu achei? O que você achou? É para fazer companhia pra pipoca! Sério? Vamos, eu quero ver ela! Mas peraí, você falou pra vovó? Não deu tempo ainda! Não deu tempo? Sabe, Poliana? É que a cachorrinha estava lá no portão da outra vizinha. Aí fui ali e comecei a brincar. Aí ela pulou em mim assim, sabe? Tão bonitinha. Aí perguntei se ela queria morar comigo, né? Aí, pra ela fazer companhia pra pipoca, perguntei se ela gostava da pipoca, de companhia e tal. Aí ela não falou nada, né? Aí eu peguei ela no colo, aí ela começou a me lamber, brincar comigo, sabe? Nossa, que top, velho. Ela começou a brincar e eu peguei e levei ela pra casa pra brincar com a pipoca. E o nome dela é Peruca. Tá bom, eu quero. Então vamos lá, então vamos lá, velho, vamos lá. E tem que falar com a vovó, né? Senão ela não vai deixar não. Mas vamos lá brincar, vamos lá. Oi, meninos! Aconteceu alguma coisa? Não pode ter nada. Não aconteceu nada. Vocês estão escondendo alguma coisa? Imagina. Conta pra ela que quem tava pra esconder a cachorra já latiu já. Vó, sabe o que é? A pipoca estava sozinha, sabe? Aí eu trouxe ela pra brincar com ela. O nome dela vai ser Peruca. Vó. Mas, digo, essa cachorrinha é sua? Digo? É da vizinha. Então, não podemos pegar o que pertence a outras pessoas. Você iria gostar se alguém levasse a pipoca embora? Não, claro que não. Então, vamos ouvir o que a Dona Bíblia tem para dizer. Vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos. Dona Bíblia! Dona Bíblia. Digo? Chama a Dona Bíblia, Digo! Dona Bíblia. Vamos chamar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 12. Vamos chamar. Então, vamos devolver a cachorrinha agora pra vizinha. Tá bom? Tá bom, vó. E você, Digo, vai pedir desculpas para ela por você ter pegado a cachorrinha dele, tá bom? Vamos lá. Vocês dois vão junto comigo levar ela junto comigo. Tá bom. Chora não, vamos. Mas ela é tão bonitinha, a peruca, né? Era uma bonitinha. Oi, meninos. Oi, vovô. Tá tudo bem por aqui? Eu vi o Digo saindo, cadê? O Digo, ele já foi. E aí, a tia levou ele porque ele ficou muito triste por ter trazido a cachorrinha. Mas ele foi lá pedir desculpa pra dona da cachorrinha. E pra Jesus também, vô. Pois é, crianças. Nós podemos fazer algo de errado, mas o importante é que Jesus nos perdoa. Quando a gente se arrepende, sabe? Mas ele diz para não fazermos mais isso. Tenho certeza que ele aprendeu, né? E não vai mais fazer isto. Vamos ouvir a Dona Bíblia? Vamos lá, Dona Bíblia! Dona Bíblia! Faltou o Digo, né? Pra chamar a Dona Bíblia. Mas o Digo tá tão triste que ele nem vai querer chamar a Dona Bíblia. Espera, eu vou representar ele. Tá. Dona Bíblia! Dona Bíblia! Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Dona Bíblia! Não podemos pegar nada que pertence às outras pessoas. Isto é um mandamento. São os mandamentos que Deus nos deixou. Eles são a grande prova
ser errado pra se fazer. Que bom, eu sei que ele aprendeu. Cabe a nós, adultos, a ensinar as crianças o que é o certo e o que é errado. Verdade. Né? Me lembrei de algo, crianças. Quando eu era bem pequeno, sabe? Que legal. Eu e meu irmão, nós brincávamos na rua. E um certo dia, vimos um cachorro bem bonitinho, sabe? E eu olhei pra ele e falei, o que você acha de a gente levar esse cachorro? Vamos cuidar dele e tal. Meu irmão aceitou e quis levar junto. Aí chegamos em casa e meu pai olhou e perguntou para nós, de quem é esse cachorro? E eu falei pro meu pai que era meu. Que legal. Aí, legal? Aí, meu pai, ele me deu uma bronca. Ele fez eu ir lá pedir desculpa pra vizinha. E ele me falou que não podemos pegar nada que é dos outros. Que nada que nós não conquistamos ou compramos ou que nós ganhamos. Não podemos pegar sem autorização. Entendeu? Aí fui, ele me ensinou, sabe, que Cristo não se agrada com essas coisas. E tive que pedir perdão pra vizinha, pra ele. Você pediu desculpa, vovô? Pedi, tive que pedir desculpa, morrer de Igual o vergonha. Digo? Igual o Digo, sabe? Mas criança, vamos no parquinho brincar? Podemos chamar o Digo, vovô? Não sei. Eu acho que cabe o pai e a mãe deles ver se ele está merecendo, né? Então tá bom. Sim, tá bom? Tá. Então vamos, gente. Vamos lá, criança. Vamos. Tchau, vovô. Que culto, hein, Tia Jô? Legal, hein? Maravilha, né? Eu gostei, eu aprendi muito nessa história, viu? Eu também aprendi. E você, Mica, o que você aprendeu na história de hoje? Que não pode pegar nada sem permissão das pessoas. Tipo cachorrinho, gatinho, papagaio, Os roupa, brinquedos, né? brinquedos, Nada que todas seja as coisas. Isso mesmo. Sem muito permissão não pode. É muito feio isso, muito pecado. Jesus não gosta. bem. Jesus fica triste, né? É. Com essas atitudes, né? É. Então vamos nos despedir, né? Que Deus abençoe a vocês todos. E a semana que vem nós estaremos aqui de novo. Temos encontro marcado às 19h15. E temos uma nova história para vocês. E um novo amiguinho ou amiguinha que virá nos visitar, tá bom? Quem sabe seja você, né? Olha, para vocês, ó, um beijo carinhoso. Beijo. Uma boa semana, uma semana abençoadíssima para vocês, E tá? obrigada, Mica, por ter vindo. É mesmo, muito Muita obrigada. bênção. Tchau! Tchau. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero sempre o agradar. Ele é tudo para mim. Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Né? Desejar uma semana abençoada, né, para todo mundo. Suada. Né?
É uma semana abençoada. É porque tá muito Não é suada. É abençoada. Uma semana suada para você também. Ai, melhor suor esteja com você todos os santos dias. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador. Declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Resistimos à escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes forte nas aflições, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor. Toda a dor, na cruz salvastes o pecador, declaramos o Teu louvor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor.
meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Aos domingos temos 4 horários de culto para estarmos juntos. Às 9h30 da manhã, 16 horas, às 19h15 com o nosso culto Kids online e às 19h30 com o nosso culto online e o nosso culto presencial. Participe! Todas as terças-feiras, às 20 horas, temos a Terça do Avivamento, com cultos temáticos de cada ministério da igreja. Participe! Células são ambientes onde encontramos amigos de verdade, recebemos cuidado e aprendemos mais sobre fé, alegria e amor. Se você ainda não participa de uma célula, entre em contato conosco na secretaria da igreja. Ei, Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Estamos em uma campanha de oração pela cobertura espiritual de nossas famílias. Tire 15 minutos do seu dia para estar orando e intercedendo. Campanha do Quilo do Amor. Uma missão de amor. Colabore você também. Traga o seu quilo do amor e abrace essa causa e faça sua doação. Traga o seu dízimo e sua oferta. Continue entregando o seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho colocar agora diante da Tua presença a vida desses Teus filhos que estão clamando a Deus por algo de sobrenatural. Pai, Tu és o médico dos médicos, Tu és o médico divino. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender agora todas essas enfermidades que estão atormentando, ó Deus, essas vidas. Seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha curar todo tipo de doença, principalmente, Senhor, aquelas que está afligindo neste momento esse Teu servo, essa Tua serva. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, que todos os maus, todas as enfermidades, todas as setas malignas, ó Pai, que tem sido agora, Senhor, afligindo esses corações, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Receba cura, receba milagre e seja liberto deste mal agora em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pois a palavra do Senhor diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades e nós cremos dessa forma, Pai. Por isso eu repreendo este mal agora em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Thalita, sou esposa do Jackson, mãe da Maria Valentina e estamos à espera de mais um bebê. Hoje eu venho aqui contar o meu testemunho do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós nos casamos em 2011. Após 3 anos de casado, nós chegamos a uma conclusão que seria o momento de a gente ter um filho. Procuramos médicos para estar fazendo alguns exames de rotina e descobrimos, por meio desses exames, que a gente teria uma impossibilidade naquele momento de ter esse filho. Nós procuramos um especialista, descobrimos que inicialmente o problema estava no meu esposo. O médico ele foi objetivo, ele era estéril e que a gente nunca poderia gerar filhos e a única forma de ter filhos seria por meio da adoção. Procuramos imediatamente o pastor Juversino, fomos até a casa dele e naquele momento ele nos atendeu, orou com a gente, nos orientou, nos deu uma palavra, leu a história de Ana com a gente. Então nós saímos dali com um novo posicionamento. Sabíamos que não seria uma caminhada fácil, mas a busca deveria ser constante. Procuramos uma ajuda médica em Maringá e lá os médicos entraram com um tratamento. Com poucos meses de tratamento nós já vimos uma melhora muito grande na situação do Jackson, mas mesmo assim eu ainda não estava conseguindo engravidar. Nós fizemos alguns exames e descobrimos que eu tinha uma endometriose bem profunda. Foi necessário a realização de uma cirurgia. Eu realizei essa cirurgia, necessitei fazer uma segunda cirurgia. Nesse tempo se passaram 2 anos e nesses 2 anos desse tratamento Deus levantou a igreja para orar por nós. Os irmãos eles estavam ali sempre procurando sempre procurando o Jackson, falando que estavam orando, jejuando por nós. Nisso eu cheguei em um momento que eu já estava um pouco cansada dessas idas e vindas de Maringá, já estava cansada desse tratamento e orei ao Senhor falando que eu colocaria tudo na mão dele, que a partir daquele momento estava na mão dele e que o milagre acontecesse no tempo e no momento certo. Eu dei uma pausa nesse tratamento. Após alguns meses, no culto de ceia, nós estávamos orando e o pastor Juversino ele pregou sobre milagre. E naquele culto eu falei assim, eu vou mudar minha oração, eu vou orar diferente. Pedi ao Senhor que se não fosse da vontade dele que eu seja mãe, que ele tire esse desejo do meu coração e me ensine a viver com isso. Naquele momento, no meio daquela oração, enquanto o pastor orava por milagres, a pastora Isabel, esposa do pastor Fábio, veio até mim e disse que era para mim orar e clamar que Deus me daria o nome do meu filho em sonho. Então naquele exato momento eu comecei a orar ao Senhor, pedindo que Deus então me desse o nome do meu filho em sonho. Naquela mesma noite eu sonhei que eu estava na frente de um hospital com uma criança no colo e eu dizia ao meu esposo que era para ele ir no cartório registrar aquela criança com o nome de Benjamim, porque era o nome que o Senhor havia me dado. Foi por meio dessa palavra que eu confiei ainda mais no Senhor que Ele me faria mãe. Então se passaram alguns meses, por causa de algumas dores eu precisei fazer uma 3ª cirurgia de endometriose. Após 1 mês dessa cirurgia, nós perdemos a minha sogra, a mãe do meu esposo, e naquele momento eu vi o meu esposo entrando numa depressão. Eu vi ele entrando em extrema tristeza. Eu comecei a clamar ao Senhor, pedindo, Senhor, eu sei que o seu tempo é perfeito, mas faça um milagre nas nossas vidas. Eu sei que se esse filho vier agora, vai ser como um sopro de vida para ele. Com 20 dias que a gente havia perdido a minha sogra, então a Maria Valentina ela chega na nossa vida como um verdadeiro milagre do Senhor, de uma forma simples e natural. O Senhor envia um milagre nas nossas vidas. A gente se pergunta, e a palavra e a promessa do Benjamim? Quando a Maria Valentina nasce, eu orei ao Senhor, clamando e pedindo que o Senhor me enviasse o Benjamim no momento certo, sem tratamento, e de uma forma natural. E após 1 ano e meio que a Maria Valentina nasce, eu descubro que estou grávida novamente e hoje eu estou no meu 5º mês de gestação à espera do Benjamim. Então a promessa ela está se cumprindo. Eu costumo dizer que a Maria Valentina é o nosso milagre e o Benjamim é a nossa promessa. Então, para você que está esperando o milagre do Senhor, esperando o milagre da maternidade, confie, espere. O tempo de Deus ele é perfeito. O tempo de Deus ele acontece no momento que a gente mais precisa dele. Confie no Senhor. O Senhor pode te dar até o nome do seu filho se você confiar e crer. Basta apenas fé. Não acredite em apenas palavras médicas. Eu tive uma palavra que a gente nunca poderia ter filho, apenas por meio de adoção. Mas o Senhor foi fiel
e cumpriu a sua palavra em nossas vidas, e eu estou gerando o meu segundo milagre. Confie no Senhor, que o Senhor vai realizar todos os desejos do seu coração. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Mateus capítulo 1, versículo de 1. Todos acharam? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Pois bem, a palavra de Deus nos diz dessa forma: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la e desonrá-la pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome de Jesus,
pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus possa falar sobre o seu coração. Meus queridos, todos nós como filhos, nós como pais, temos boas intenções com os nossos filhos. E os filhos, lógico, têm boas intenções para com seus pais. Mas se você soubesse que há um propósito de Deus para a vida do seu filho, como que você educaria o seu filho? Com certeza você educaria o seu filho da melhor forma possível. Você investiria alto para que o seu filho pudesse alcançar aquilo que Deus estabeleceu. Então, meus amados, José, ele tinha uma obrigação. A obrigação de José era cuidar, era zelar, era orientar o Filho de Deus, o unigênito que estava para vir ao mundo. A Bíblia diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Então, não seja relapso no projeto de Deus. Deus permitiu que você tivesse uma família, Deus permitiu que você tivesse filhos, porque Ele tem um projeto a realizar sobre a face da terra, usando você como pai e automaticamente usando o seu filho. Então, seu filho, querido, ele não é exclusivamente seu. O seu filho pertence a Deus. Posso ouvir um amém? O seu filho pertence a Deus. Se você pensa que os seus filhos pertencem somente a Deus, está errado. Você tem que entender que Deus fez um projeto, e nesse projeto você está incluído nesse projeto. Então, certamente Deus quer o melhor para os seus filhos. Certamente você também quer o melhor para os seus filhos. José foi escolhido por Deus para uma missão elevada, um plano de redenção. Ele foi um homem que amparou Maria na sua missão de conceber o Filho de Deus como um filho do homem. É tão interessante esse detalhe, que tanto José como Maria, eles não reivindicaram nada para si, não reivindicaram louvores, eles simplesmente obedeceram os princípios estabelecidos por Deus. Então, meu irmão, José, nesse período de anos que ele ficou ao lado do Senhor Jesus, ele teve uma obrigação. A obrigação de passar alguns princípios para o próprio Filho de Deus que estava sob os seus cuidados. Mas entenda, José não teve relação com Maria antes do nascimento de Jesus. Mas a Bíblia diz isso lá em Mateus 1:25. A Bíblia diz: não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. Enquanto ela não deu à luz, porque depois que ela deu à luz, Jesus teve mais 4 irmãos homens e 2 irmãs, né, e 2 meninas. José não era o pai biológico de Jesus. José, ele foi o homem que estava ali na posição de pai biológico,
né? Mas ele sabia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. José, querido, quando Maria contou detalhes para ele, dizendo: olha, um anjo falou comigo, eu fui escolhida, eu vou ser mãe do Salvador da humanidade. No meu ventre já está sendo gerado o Filho de Deus. Aquela noite para José foi uma noite inesquecível, porque ele sabia que a sua amada, conforme ele ouviu, estava grávida. Mas ele também sabia que ele não tinha tocado, ele não tinha mantido relação com Maria. E a Bíblia diz que ele toma uma atitude, ele pretendia divorciar-se de Maria, secretamente. Depois você vai entender o porquê do secretamente. José desistiu de anular o casamento depois de uma revelação de Deus. Eu acredito que Maria foi clamar a presença de Deus. Eu acredito que Maria começou a buscar a presença de Deus, para, assim como o anjo de Deus, Gabriel, falou com ela, Deus enviasse também um mensageiro que pudesse falar com José, que pudesse orientar José, para que José entendesse que aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava sendo gerado no seu ventre, era pelo Espírito Santo. Interessante que naquela noite José pensou, eu não sei se foi na mesma noite, se foi noites anteriores, mas a Bíblia diz que José pretendia abandonar Maria, e exatamente na noite que ele dormiu pensando nisso, ele teve um sonho. E neste sonho, o anjo fala com ele, dizendo: José, não tema em receber Maria como esposo, porque o que está sendo gerado nela é pelo Espírito Santo. Meus amados, José pertencia a uma linhagem de reis, ele pertencia à linhagem de Davi. José teve outros filhos, como eu disse, a Bíblia fala o nome de Tiago, fala o nome de José, fala o nome de Simão e fala o nome de Judas. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. As duas irmãs que Jesus tinha, alguns livros apócrifos falam que o nome de uma era Lídia e o nome da outra era Lísia. Então, olhe bem, a última citação de José na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus tinha 12 anos de idade. Foi quando Jesus ele se perdeu, do meio dos seus parentes. Então, José, querido, ele tinha esta obrigação de passar algumas orientações, de ajudar Maria, de mostrar o que era ser pai, para Jesus. E a figura que nós temos do nosso pai, João, aqui na terra, é a figura que nós temos de Deus. Então, Deus escolheu com detalhes Maria. A Bíblia fala que ela foi agraciada, ela foi a bem-aventurada, no meio de muitas mulheres, Deus escolheu Maria, mas também no meio de muitos homens, Deus escolheu José. E José, ele tem uma participação tão importante na vida de Jesus, que as vizinhanças, o povo daquela época, conhecia Jesus como filho de José de Nazaré, conhecia Jesus como filho de José, conhecia Jesus como filho do carpinteiro. Olhe bem, as características, olha a forma como eles conheciam Jesus. Eles olhavam para Jesus e diziam: ali está o filho do carpinteiro. Eles olhavam para Jesus e diziam: ali está o filho de José. Eles olhavam para Jesus e diziam: não é ele apenas o filho do carpinteiro? Meu amado, o seu pai adotivo, José, ele impregnou algumas coisas, ele orientou, ele ensinou Jesus em alguns detalhes.
A Bíblia não fala como foi a morte de José, mas José desaparece do cenário aqui, conforme eu disse, já com Jesus com 12 anos. Há quem diz que José morreu quando Jesus tinha aproximadamente de 19 a 22 anos aproximadamente. Jesus se revela no seu ministério com 30 anos de idade. Então, o que me chama a atenção, José, ele era um homem íntegro, capaz de fazer, capaz de ensinar alguns princípios para o Filho de Deus, que era Jesus. Agora, quem era esse José? Quem era esse homem? O que esse homem tinha de importante? Que Deus, ao escolher Maria, Deus sabia quem era o seu noivo que estava desposado com Maria. Deus conhecia Maria, e Deus também conhecia José. Meus queridos, eu não estou aqui para elevar ou para diminuir nem José nem Maria. Ambos tiveram uma importância muito grande. Maria, por gerar Jesus durante os 9 meses, por cuidar de Jesus quando criança. Maria, por ensinar alguns princípios para Jesus. E José, aquele homem que não desistiu de Maria em nenhum momento. Aquele homem que soube buscar em Deus orientações para saber como ele poderia ser útil na vida de Maria e também na vida de José. Então, meus queridos, quem era esse José? Entenda, José era um homem temente a Deus. José era um homem temente a Deus. O livro de Mateus 20, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: mas depois de ter pensado nisso, ele pensou em largar Maria, em abandonar Maria. A Bíblia diz: apareceu um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho, descendente de Davi, não temas receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pronto. A primeira característica na vida de José era o temor a Deus. José era um homem que temia a Deus. Ter esse senso de busca, ter esse senso de temor a Deus. Temer a Deus, querido, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter um amor profundo por Deus. É um espírito de obediência. José tinha uma vida de oração que levava a sua família ao templo todos os anos na Páscoa. Aí você pode dizer: mas como, pastor, que José, ele tinha uma vida de oração? Meu amado irmão, Deus não se revela em quem não busca a sua presença. Para o anjo de Deus, a Bíblia não fala que era Gabriel, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até lá. Para Maria é outra história. Mas para o anjo do Senhor ir até José e mostrar e falar com ele, é porque ele tinha intimidade com o Senhor. Tinha intimidade com o Senhor. José tinha uma vida de oração, ele era dedicado, ele era um judeu dedicado. A Bíblia diz que todo ano ele ia até Jerusalém, na época da Páscoa, para oferecer o seu sacrifício. E por ele ser temente a Deus, o Senhor o visitou em sonho 3 vezes. 3 vezes o Senhor visita José em sonho. A primeira, como eu disse, quando o anjo fala para ele: não temas assumir Maria como esposa, porque o que está sendo gerado nela é pelo Espírito Santo. O segundo é ordenado. Deus fala para ele que era para ele ir para o Egito, porque eles iriam querer matar Jesus, Herodes. E a terceira vez foi quando o anjo vai lá no Egito e fala para José: pode voltar agora, pode voltar para a Terra Santa. E ele vai e volta para Nazaré. Ele volta e fica morando em Nazaré. Então, todo esse roteiro de sonho, as viagens mostra que ele era alguém que buscava ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Se o pai
ele é temente a Deus e tem uma vida de oração e busca sempre a vontade de Deus, pode ter certeza que os filhos vão acompanhar o mesmo princípio do pai. O mesmo princípio do pai. Quem vive na presença de Deus, querido, pode ter certeza que Deus vai estar sempre dando uma direção. O que me chama a atenção de estar falando aqui nesta noite, para vocês que estão me ouvindo, você que está na sua casa, que vai assistir essa mensagem, entenda um princípio muito interessante. Viver na presença de Deus é algo que nós precisamos. Nós precisamos disso, e nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Meu irmão, para José ir para o Egito, ele buscou uma direção de Deus. Para ele voltar, Deus falou com ele. Para ele assumir aquela criança, Deus falou com ele. Então, meu querido pai que está me ouvindo nesta noite, não tome decisão sem buscar a presença de Deus. Tem muitos pais, meus amados, que estão fazendo famílias sofrerem, porque toma direção, toma decisão sem falar com Deus. E o que você está ensinando? Você está ensinando tudo errado para o seu filho. Seu filho está vendo você dar cabeçada, tomar decisões erradas. Ei, pai, José, ele era um homem temente a Deus. Ele vivia na presença de Deus. A melhor forma de você abençoar a sua família é você aprender a ser o sacerdote da sua casa. É você aprender a obedecer a Deus. Não é, eu vou trocar de carro, vai lá e troca de carro. Não, ora, pede a direção de Deus. Eu vou vender a casa. Não, não faça isso. Ore, peça a direção de Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, é só isso? Não, meus amados, não é só isso. Maria, ela não tentou convencer José que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ela falou para José, mas quem teve que convencer José foi o anjo do Senhor. Posso ouvir um amém? Pois bem, por que você tenta mudar a cabeça do seu marido então? Aprenda a orar, aprenda a clamar a presença de Deus. Ei, minha irmã, se falar, se persuasão ajudasse alguma coisa, você já tinha o melhor marido do mundo. Não adianta. Você quer mudar as coisas, faça como Maria, fale a verdade. Maria não ficou tentando enganar José do que estava acontecendo, não. Ela falou para José, olha José, esta tarde, ou essa manhã, ou essa noite, o anjo apareceu para mim e disse que eu sou agraciada e que eu vou gerar no meu ventre, através do Espírito Santo, o Salvador da humanidade. Pronto. Ela não ficou tentando, não, porque você sabe, então, não, meu irmão. Se José quisesse acreditar, que José acreditasse. Se José não quisesse acreditar, o azar era de José. Quem tinha que convencer José era o Senhor. Quem tem que convencer o seu marido é o Senhor. Posso ouvir um amém? Quem tem que convencer o seu marido, querido, que você está certo, é o Senhor. José era temente a Deus. A Bíblia diz que nós temos que meditar sempre nos mandamentos do Senhor. Sempre. Deuteronômio capítulo 6. E ele diz assim, que nós devemos meditar sempre neste mandamento que hoje vos ordeno, os quais vocês devem ensinar os seus filhos. É preciso que vocês conversem sobre as leis do Senhor. Conversar com seus filhos sobre a lei do Senhor, quando estiver em casa, quando estiver andando, por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. E tem pai que não tem diálogo com o filho, tem filho que não tem diálogo com o pai. Tem mães que não têm diálogo com os filhos, e tem filhos que não têm diálogo com o pai, porque ambos não conhecem a Bíblia, ambos não lêem a Bíblia. Meu irmão, eu não posso terceirizar a salvação dos meus filhos. A obrigação de ganhar os meus filhos para Jesus é minha.
a obrigação de testemunhar para os meus filhos quem é Deus, sou eu. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor para que os meus filhos olhem e vejam o que é temer a Deus. Eu tenho esse compromisso. Eu preciso fazer isso. E a Bíblia manda ensinar os filhos em casa, andando pelo caminho, fazendo uma caminhada, na hora de dormir, pela manhã, ensina. Não terceirize a salvação dos seus filhos para a igreja. Não terceirize a educação dos seus filhos para a escola. Obrigação de ensinar é aos pais. E sabe como que pai ensina? O pai não ensina mandando, o pai ensina demonstrando testemunho, mostrando como faz. Mostrando como faz. José, querido, é um pai de família. Provérbios diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o pai teme a Deus, os filhos vão temer a Deus. Se o pai busca a presença de Deus, os filhos vão buscar a presença de Deus. José era um exemplo de temor a Deus. Outra coisa que eu percebo nisso era a responsabilidade de José. José era um homem responsável. José era um homem responsável. A Bíblia diz: a virgem chamada Maria, prometido em casamento a um homem chamado José, da família do rei Davi. Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas 2:4, a Bíblia diz: assim José foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judeia, para Belém, da cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Primeiramente, se percebe o fato dele estar desposado com Maria, assumindo o compromisso de constituir uma família juntamente com Maria. Mas, olhe bem, José cumpriu as suas obrigações. Maria, com quase 9 meses de gravidez, saiu um decreto que cada um deveria se alistar na sua cidade natal, aquele recenseamento. José não fugiu da sua responsabilidade. Ele cumpriu a sua obrigação civil. Ele se ajeitou e foi para Belém. Bom, naquela situação, sem dúvida, meus amados irmãos, José foi participativo e Maria foi obediente. Uma mulher hoje, o marido fala para ela: nós vamos, para tal cidade, eu preciso me alistar. Duvido uma mulher sair hoje, com quase 9 meses, para se completar os 9 meses de gravidez, para acompanhar o marido. Geralmente ela ficaria na casa da mãe, geralmente ficaria e o homem ia sozinho. Geralmente aconteceria isso, mas Maria não. Maria simplesmente obedeceu. O grande problema hoje é que poucas mulheres gostam de obedecer. E isso está fora, se você não obedecer, isso está fora de princípios. Está fora de princípio. Eu não estou aqui menosprezando mulheres, não. Uma mulher que é amada, ela não tem dificuldade em submeter. Não tem dificuldade. Porque ela sabe que ela é protegida, ela sabe que ela é amada, ela sabe o que o coração do marido quer. O que aconteceu nesse ato, meu irmão, nessa situação, da participação de José, ajudando Maria em todos os detalhes. E marido que a mulher engravida, e a gravidez só é dela. Marido não participa com nada. Amor, eu tenho que trabalhar o outro dia. A mulher passa horas em claro, o bebê nasce, e ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem obrigação nenhuma. José foi participativo no nascimento
do Senhor Jesus, amparando Maria e amparando o bebê. Isso é um exemplo de homem participativo. O dia que eu comecei a entender isso, nós ouvimos uma palavra de Deus. Eu já comentei isso com vocês. Eu estava indo para Telêmaco Borba, num casamento de um amigo meu, Luiz Carlos. E nós estávamos na rodoviária de Maringá, antiga rodoviária. Eu e a Cátia. Quem me levou lá foi o Luiz. E ali nós, parados na rodoviária, esperando o ônibus. O ônibus encostou, eu e a Cátia parado, veio um homem alto, uma mala do lado, puxando a mala. Parou bem na minha frente, da Cátia, a Cátia bem na minha frente, eu com a mão na Cátia, assim, segurando ela de pé na minha frente. E aquele homem olhou para mim e começou a falar em mistério. E disse para mim assim: vocês estão sonhando com filhos. E eu estou aqui para dizer que Deus vai dar o filho. O nome vocês já escolheram, é uma mulher. E Deus vai abençoar o projeto de vocês. Foi uma palavra de quase uns 5 minutos, uma palavra profética bem específica. E disse: essa criança vai vir, vai ser abençoada, mas vocês vão passar por alguns vales. E eu vejo um segurando na mão do outro. E foi falando muitas coisas comigo e a Cátia. A Cátia começou a chorar e eu fiquei sério olhando para ele. E ele disse, olhou para mim, fez assim com a mão e disse: vocês vão pegar esse ônibus? Falando: vamos. Eu vou estar junto com vocês. Eu falei: o senhor está indo para onde? Eu falei: estou indo para a casa do meu pai. Aí a Cátia me abraçou, chorando, e ele falou: eu vou até o banheiro. Quem conhece a rodoviária antiga da Maringá, tinha um corredor no meio, e nós estávamos bem no bico do corredor, e ele virou para entrar. E quando aquele homem virou, eu falei: eu vou falar com esse homem. Eu fui atrás dele, e eu procurei aquela rodoviária inteira. Eu entrei no banheiro, a Cátia ficou esperando na porta do ônibus. Eu fui naquelas farmácias do lado e não achei esse homem. Voltei para o motorista e perguntei para ele assim: está todos os passageiros aqui? Só está faltando vocês dois embarcar. Eu falei: não pode. O homem falou que vai nesse ônibus. Tem outro ônibus que sai para Curitiba? Não, esse é o último. Eu falei: meu Deus. Mas ele disse para mim, para a Cátia, que dentro do ônibus nós íamos ter prova do que era Deus que estava falando conosco. Meu irmão, nós entramos naquele ônibus falando em mistério, sentamos naquele banco, começamos a orar, e Deus confirmou literalmente o que aquele homem falou, cada detalhe da nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, Deus falou, eu tomei posse, a Cátia tomou posse, mas eu tinha que entender alguns princípios. Não era a Cátia vai ter filho, é nós teríamos um filho. É por isso que para alguns casais que a gente caminha mais perto, eu tenho já testemunhado isso. Eu cuidei da minha filha, do meu filho e da minha filha, as três, durante o primeiro ano do nascimento. Primeiro ano do nascimento, eu fazia mamar, eu acordava de noite, eu trocava fralda, eu cuidei todas as noites dos três. Porque eu entendo que isso é uma responsabilidade do pai. Tem alguns maridos que sonham com filho, mas não querem ajudar, não se coloca à disposição. Queridos, eu trabalhava, eu acordava cedo, eu entrava às 7h30 no serviço. Eu chegava em casa às 6h40. José, ele foi participativo.
ajudando Maria nos detalhes. Nos detalhes. José assumiu a paternidade pública de Jesus, assumiu essa paternidade. Ele era conhecido como filho do carpinteiro, e isso é tão interessante que a profissão dele, ele passa para o filho. José era carpinteiro, então ele passou para Jesus a profissão dele, e ele era um bom profissional. Não sei qual é a sua profissão, mas seja um bom profissional, porque os seus filhos estão de olho em você. Se você é daqueles que compra um carro para vender, e o carro não está muito bom, e você chega lá e fala, não, o carro é zero, o carro é bom, meu irmão, teu filho está te olhando, teu filho está vendo. Seja honesto. Se você é daquelas que gosta de aumentar as coisas, a sua filha está vendo. Seja um bom pai. Seja um exemplo. Dê uma boa educação para os seus filhos. E essas educações, ela começa em casa. Em casa. É em casa que se começa a ensinar. Os líderes judaicos olhavam e diziam, não é esse o filho do carpinteiro? Eu ouvi e prestei atenção em alguns detalhes do testemunho do meu filho. E teve um momento que ele disse assim, é pesado ser filho de pastor. Tudo que você vai fazer, é o filho do pastor. As crianças correm dentro da igreja se o filho do pastor é o filho do pastor. Meu irmão, por que ele não pediu para Deus colocar ele em outra família então? Não tinha jeito. São ossos do ofício. Você ora, pede direção a Deus, Deus vai te dar filhos. E não é fácil. Eu acredito que muitos de vocês têm orado e já pedido a Deus, o que está acontecendo e como que eu vou criar os meus filhos? Você quer uma resposta bem clara? Seja um bom exemplo. Seja um bom exemplo. O exemplo do pai ensina mais do que palavras. Todo filho aprende muito mais vendo e testemunhando do que dando ordens, recebendo ordem dos pais. Quando um pai dá um exemplo de responsabilidade, o seu filho aprende isso. Os filhos seguem, querido, o seu referencial. José não podia errar, porque a imagem que Jesus tinha de um homem como criança, apesar que a Bíblia fala do aprendizado dele pelo Espírito Santo, mas o referencial dele era José. E José não podia mudar o seu testemunho diante daquilo que ele conhecia Deus. Conhecia Deus. Então, meus queridos, nessa noite, entenda, seja exemplo de um pai responsável. Cumpra as suas obrigações. José cumpriu a sua obrigação como pai. Indo para Belém, levando a sua esposa, cuidando dela, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e para a gente tirar aquela imagem, dá a intenção que Jesus ficou lá, nasceu na manjedoura e ficou lá uma semana na manjedoura. Não tem nada disso não. Jesus nasceu na manjedoura. Os hotéis estavam tudo lotados por causa do alistamento. Mas outro dia, José já assumiu a responsabilidade de procurar uma casa, de procurar um hotel, para colocar a sua esposa e colocar o seu filho. Aí você chega aquela imagem, né, que o bezerrinho ia lá, meu irmão, tira isso da sua cabeça. Os magos chegou ali, Jesus ainda estava ali. Quando os magos chegou lá, Jesus já tinha nascido. Entendeu, meus queridos? E os magos levaram presentes, levaram ouro, levaram mirra.
aquelas iguarias, aquelas riquezas que eles levaram ali, irmãos, foram o suficiente para Jesus, para que José pudesse aprender a administrar e cuidar bem do seu filho Jesus. Você precisa aprender a administrar mais. E a outra coisa que eu entendo aqui é a obediência de José. É marcante, querido, a obediência de José. José era chamado de justo, obedeceu à lei, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia. 8 dias, a criança nasceu, pronto. Isso é responsabilidade do pai, levar a criança ao templo para ser circuncidado. Desculpa o que eu vou dizer aqui, viu? Tem muita gente que não entende o princípio da palavra de Deus, não. Criança nasce e fica 6 meses. Não dá para vir na igreja, não dá para adorar a Deus. Não, porque o som está alto, coitadinho do meu filho. Precisa entender alguns princípios da palavra de Deus. José, meu amado irmão, cumpriu o princípio, acabou. Pegou a criança, foi lá e tinha uma profeta lá esperando para ver o Senhor Jesus. E com 8 dias José chegou lá com Jesus. Responsabilidade do pai. Já ensinou, já mostrou qual é o caminho. Princípio de obediência. José, ele respeitou Maria até o extremo. Respeitou Maria. Ele não tocou em Maria até que Jesus nascesse. Esse negócio que Maria morreu virgem, você precisa ler Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que José, ele não coabitou com Maria até o nascimento, mas depois do nascimento ele é homem, filho. José era homem, Maria era mulher, meu irmão. Eles tiveram relações, sim, tiveram filhos, sim. A Bíblia diz isso. E José, meu irmão, por um instante, ele foi tentado em abandonar Maria. Ele foi tentado. E a intenção de José era livrar Maria de um castigo infame. José não pensou em largar Maria, essa mulher me traiu, não quero mais saber. Não, ele, no análise dele, falou assim: eu vou fugir, porque ela estando grávida, quem sabe eles possam ter misericórdia da vida dela. Por causa do filho. Por isso que ele tentou deixar Maria secretamente. E foi quando o anjo aparece para ele, dizendo: não temas em receber Maria como esposa. Até o nome da criança o anjo deu, e José obedeceu. Eu já fui em situações de casais que uma briga. Primeiro filho, a mulher quer 3 nomes, o marido quer 4. E fica, ai pastor, eu fico olhando aqui e falo: meu Deus do céu, onde esse casal vai chegar desse jeito? O que eles estão projetando para essa criança desse jeito? Meus amados, cada detalhe da vida de José, da vida de Maria, cada detalhe, estavam todos diante da presença de Deus. Quando o pai é obediente a Deus, os filhos são obedientes aos pais. Se o pai não obedece à sua liderança, os seus filhos também serão rebeldes. Também serão rebeldes. Muitos pais sacrificam os seus filhos, querido, por não ensinar obediência aos seus filhos. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor sacrificar. Deus tem um propósito, a vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus. Um pai, querido, ele sabe o que é melhor para os filhos. Tem filhos que não querem ouvir o pai. O que você deve fazer? Continua ensinando os princípios da palavra de Deus. Enquanto seus filhos estiverem na sua casa, é responsabilidade sua de ensinar princípios.
Eu nunca precisei chegar na minha casa, dar um tapa na mesa e falar, quero todo mundo para a igreja. Não, eles sabem a obrigação. Mas sabe por quê? Porque eu e a Cátia ensinamos isso. Tem filhos que faz... Nós estamos desde março, né? Ficamos todo um tempo sem culto, só online. Estamos com culto presenciais. E tem pais que não ligam, não. Os filhos ficam em casa. Tem esposa que... pandemia. Mas está na cidade, pegando as promoções aí 24 horas. Mas na igreja não pode. Igreja não pode. A responsabilidade é sua. Ensine a criança no caminho que deve andar. Ensina. Pai, eu não quero mais te obedecer, filho. Então casa e vai cuidar da sua vida. Porque enquanto estiver dentro da minha casa, meu filho, quem manda é o negão aqui. Se ele sabe, eu falo isso 24 horas. Posso ouvir um amém? Seja um exemplo de obediência a Deus. Eduque seus filhos para o Senhor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo